Boa noite. Mais uma live do UPA Educação e hoje nós temos o prazer imenso de receber uma pessoa muito querida, a professora, gestora, pedagoga e agora advogada, Renilda Rosa. A Renilda, gente, a Renilda é uma pessoa que tem tanto conhecimento, tanta formação, que eu acho que eu teria que ler uma lista aqui, né? Ela é mestre em educação na formação de professores, ela é especialista em pedagogia empresarial, especialista em educação infantil, pedagoga, como eu disse, fundadora da ACD, Associação de Crianças Deficientes, foi professora da educação infantil, alfabetizadora, diretora escolar, diretora do Departamento de Formação Continuada, e hoje ela terminou, né, há pouco tempo, de concluir o direito e tirar a carteirinha. Não adianta só fazer o bacharelado, né? Tem que ter a carteirinha da OAB, que é a parte mais difícil após a graduação em Direito. Então, é uma pessoa que é ímpar para a gente conversar em termos de educação, conhecimento, direitos e política. Bem-vinda, Renilda. Obrigada, Aurineide. Boa noite para você e a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Obrigada pela oportunidade. Quero dizer que é um prazer muito grande, né? E essa questão que você coloca aí, acho que é questão de dedicação, de estudos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Você é estudiosa, né, Renilda? Nós já trabalhamos juntas, eu sei que, inclusive, nas nossas reuniões, você dava dica de livros, a gente fazia estudos, né, em grupo, era uma coisa assim, que todo mundo aprendia com todo mundo. Então, foi um prazer muito grande a gente ter se cruzado aí nessa vida educacional aqui na cidade. Renilda, me fala um pouquinho da Renilda Mulher. Eu sou uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa humilde, mas, porém, determinada naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero. Eu aprendi a batalhar pela vida e não gosto de visualizar só os obstáculos, não. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu olho para frente e não quero nem saber. E vou até conseguir, né? Sempre, claro, zelando pelos melhores princípios, isso sem atropelar ninguém, sempre com muito respeito. Na verdade, eu brinco que eu conto comigo, né? Eu sei do que eu posso fazer, do como eu posso fazer, e eu vou atrás, vou à frente e busco alcançar aquilo que eu sonho e desejo. E não deixa a peteca cair, até porque não pode, né? A gente não pode deixar a peteca cair. Sou mãe, eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? O Lucas e o Thiago. O Thiago é especial, a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Sou vó agora, tenho uma netinha. Sim, vai fazer 2 anos de aqui. Estão todas avós, só eu que não sou, menina, eu estou ficando para trás. Exato, e é muito bom ser vó também, né? São experiências diferentes na vida e que nos traz muito crescimento e muita reflexão e muita maturidade. Mas, enfim, a minha história tem a ver, as coisas que eu faço ou fiz têm a ver com a minha vida, né? Então, quando você fala da Associação de Crianças Deficientes, quando nós criamos a associação, foi em função de quê? Se eu tenho um filho especial e eu estava junto com outras mães que tinham também, tínhamos as mesmas dificuldades e limitações, porque a Thiago está com 35 anos, há 35 anos as coisas eram muito difíceis, né? E então nós nos unimos para quê? Para buscar direitos para os nossos filhos, buscar atendimentos de reabilitação, né? E tanto que, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho bom, mas, infelizmente, a vida vai mudando, né? E chegou uma fase da minha vida que eu não pude mais fazer esse trabalho social, por uma questão de sobrecarga de trabalho, de prioridade de vida, e eu tive que deixar a associação, né, para que outras pessoas dessem continuidade. Infelizmente, né, o que é uma tristeza muito grande para mim, a associação hoje já não existe mais. E foi uma perda lamentável, né, acredito que para a cidade de Uberaba, e especialmente para as famílias de quem tem filhos especiais. Vejo hoje a grande dificuldade, apesar de, assim, já ter tido uma evolução muito grande, sabe, Arneira, em termos principalmente, né, de educação,
Acho que o município fez investimentos muito interessantes em termos de educação inclusiva, mas em termos de saúde, acho que e ação desenvolvimento social ainda precisa melhorar, porque, na verdade, todos os tratamentos, todos os equipamentos de reabilitação são muito caros, né? São muito caros. E aí, o tipo de ajuda que o governo oferece, ele é muito pífio, né? Pequeno demais ainda. E acho que, assim, é uma área, um campo, sabe, Aurineire, que os nossos políticos precisam se preocupar mais, né? Há uma parcela da sociedade... Porque hoje essa parcela da sociedade, ela está mais inserida mesmo nas escolas, né? Porque a participação hoje, há alguns anos, até algumas décadas atrás, geralmente ficava só por conta da família, essa questão do filho especial, né? E hoje eles interagem com todos os meios. Então, a criança, a pessoa que tem essa condição, se ela tem uma família estruturada, tudo corre bem, porque a família vai dar esse suporte. Mas quando não tem e está numa condição financeira ruim, sofre todo mundo, né, Renildo? Exatamente, porque assim, os gastos são grandes, né? Pessoas, se não tiver um plano de saúde, né, a questão odontológica, a própria fisioterapia, né, é caro, torna-se caro para quem hoje tem um poder aquisitivo baixo. Remédios, fraldas, enfim, são muitos gastos, muitas despesas que as crianças, os adolescentes e até adultos, no caso, meu filho, ele é adulto, mas graças a Deus eu trabalho, eu dou conta das minhas responsabilidades, mas tem muitas famílias que não dão, e que precisam de um apoio maior, né, de toda a sociedade, principalmente dos governantes. E agora, em termos de educação, eu acho que o município evoluiu bem, sabe, eu sou, assim, encantada com a proposta da educação inclusiva, eu acho que tem atendido bastante alunos, e esse número tem aumentado significativamente, né? E, claro, eu acho que tudo é um processo que vai se desenvolvendo aos poucos. E como eu já tenho aí, vamos dizer, uma caminhada boa de prefeitura, né? 34 anos, então eu estou desde o ensino alternativo, aliás, desde quando existia... do ensino alternativo. Então, exatamente. Eu fui professora no Boa Vista do ensino alternativo. Aí depois ele reabriu já com a EE, né? Então, você veja que é um caminho longo, né? Mas que eu vejo que nos últimos anos evoluiu bastante, né? Então, eu considero isso muito positivo. É verdade. E você também atua como professora de apoio, é isso? Isso, eu sou professora de apoio. Num período eu sou coordenadora pedagógica, no outro eu sou professora de apoio, e foi uma experiência interessante. O meu primeiro aluno, ele tinha paralisia cerebral também, né, mais leve. Depois eu tive a oportunidade de conviver com criança autista, de alfabetizar. Enfim, para mim foi um aprendizado muito grande também enquanto profissional, porque mesmo sendo mãe de um filho especial, enquanto profissional eu não atuei na educação especial. E os meus estudos, as minhas pesquisas não foram voltadas para a área da educação especial. Então, eu tenho tido um aprendizado grande também, sabe? Tem sido muito importante para mim. E o meu filho também, ele foi atendido, né? Ele tem agora uma professora que o atende domiciliar, atende aqui em casa, agora com a pandemia está parado, mas que tem sido também, assim, um trabalho que me deixa emocionada, sabe? Muito importante. Hoje essa área ela está bem mais assim modernizada, mais atuante, porque tem cursos específicos hoje em dia, né? Tem formação, pós-graduação, até mestrado, doutorado nessa área de inclusão. Eu também considero que o trabalho, o departamento de inclusão da CEMED, eu acho que é um ponto muito forte, né? Sim, um trabalho fantástico com a Denise Cúcio na frente, foi assim, foi de louvor mesmo, né? A gente tem que reconhecer. Lembrando da Alfonsina, né? A Alfonsina também, começou com a Alfonsina, né? Maria outra Cristina, que... né? Quantos anos? Então, eu acho que o Uberaba tem pessoas, assim, que amam a educação especial, né? E que têm estudado, pesquisado e se dedicado muito. E é por isso que eu fico feliz, porque eu acho que é o seguinte, daqui para frente, o crescimento será cada vez maior, né? Nós estamos aí com um impasse, Renilda, em relação à educação especial, não à educação em si, né? Mas ao professor de apoio.
né, com essa pandemia aí, com o home office, fez uma divisão na carreira aí em termos de PEB da educação básica, do primeiro ao quinto, professores, né, que estão recebendo por 18 aulas. Eu considero que, assim, que o professor de apoio, ele não precisa, de cara, ter uma formação específica, mas não seja necessário no currículo dele, porque ele tem uma formação dentro do próprio departamento. Porém, o professor que já traz essa bagagem de estar íntimo com a educação inclusiva, ele tem mais essa percepção de ser um professor de apoio, diante da flexibilização, do trato mesmo em sala de aula com o aluno. Você acha que essa parte de considerar apenas as 18 horas aulas, em detrimento das 23 aulas do professor regente, não é meio que assim que uma injustiça? Olha, Aurineire, o que eu vejo é o seguinte, o trabalho do professor de apoio, em termos de flexibilização, ele tem sido árduo e intenso. Embora com todo o apoio do Departamento de Inclusão, né, até quero agradecer aqui a Neire, que tem sido uma parceira fantástica Neire da gente, Márcia, né? né? Isso. Eu já me posicionei em alguns encontros de formação com o pessoal do departamento, eu acredito que precisa fazer um ajuste melhor em termos de carga horária, porque o que o professor está fazendo, cumprindo, trabalhando, não está compatível com o professor regente, em termos de quantidade de horas trabalhadas e de atividades produzidas. Então, eu acredito que o departamento de inclusão deva estar, junto com o Departamento de Recursos Humanos, setor de recursos humanos, fazendo algum alinhamento nesse sentido, né? Eu acho muito importante a questão da formação, Aurineire, porque a gente observa, há uma dificuldade, sim, flexibilizar não é tão simples, né? É algo complexo que exige... Tem que ter um conhecimento um pouquinho mais, assim, aprofundado, né, para você poder pegar aquela atividade e transformar ela conforme a deficiência da criança, né? Exatamente. Você tem que considerar a criança, considerar o tempo, considerar a habilidade a ser trabalhada, né? O nível do aluno, enfim, são vários elementos que você precisa considerar na hora de fazer essa flexibilização. Sem contar que o professor precisa ter um domínio da tecnologia, domínio da língua portuguesa, porque ele precisa escrever bem, né? E precisa de saber formatar esses documentos, enfim. Acho que esse novo momento, que eu considero muito positivo, essa pandemia, no sentido que a educação teve, assim, um up muito grande, porque a gente vê que, assim, estava meio parada, meio estagnada, no sentido de usar novas tecnologias, novos recursos, embora eles estivessem disponibilizados, o uso, na minha opinião, ele era muito restrito. E agora, nós, professores, estamos usando, somos obrigados a usar, não tem como. Então, é um aprendizado novo, né? Nós estamos aprendendo a trabalhar num novo momento, saindo de uma situação presencial para uma situação virtual. E é uma coisa que não tem volta. Daqui para frente, não, exatamente. Então, isso muda a maneira de se trabalhar, né, completamente. Eu até estava vendo, né, uma charge, os professores antes pedindo para os professores ficarem em silêncio, os alunos ficarem em silêncio. Agora eu disse, falem comigo, né? Porque enquanto estava lá aquela barulheira na sua cabeça, agora você está meio que na solidão, e você quer prender a atenção desse aluno, porque precisa aprender, né? Mas eu vejo assim, a tecnologia, ela é atrativa, principalmente para o aluno, né? Para a criança, para o adolescente, ela é muito atrativa, e tem muitos recursos, dá para fazer coisas fantásticas. Então, eu fico observando o trabalho dos meus professores, que diferença, né? Que crescimento, que capacidade, que potencial que eles têm, e isso reflete no que? Na aprendizagem dos alunos. E eu falo hoje, não só dos alunos, da família, porque a família precisa estar junto do seu filho, tem que estar ao lado. Então, a família aprende junto, né? Isso melhora, acredito que as relações interpessoais, a proximidade, a afetividade. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, não é assim? E outra coisa também, essa tecnologia, infelizmente, ela veio assim, quase que
quase que obrigada a gente a utilizar, porque muitos professores tinham receio dessa tecnologia. Medo, né? Talvez medo, né? Hoje tem que encarar. Mas eu também percebo, o professor, ele é muito desafiador. O professor que gosta da profissão, você joga uma questão para esse professor resolver, ele resolve. A gente vê mesmo nas questões, quando a escola está borbulhando ali e vai fazer um painel, alguma coisa, ele tira um recurso de onde não tem, ele reinventa, reestrutura. Então, isso faz parte da docência, essa criatividade. E eu acho que, mesmo tendo sido por um meio doloroso que está sendo essa pandemia, eu acho que a educação vai dar um salto. Eu creio sem dúvida. Né, essa vai dar um salto, principalmente porque se fala muito e se caminha para o ensino híbrido, né, que é uma coisa que está aí, nós já estamos fazendo na prática e vai ter esse incremento cada vez mais. Né? E falando nesse ensino híbrido aí... Oi, pode concluir. Eu acho que vai ser uma oportunidade de reflexão em termos de proposta político-pedagógica para a educação, né? Eu acho que vai ser um momento de rever princípios, valores, filosofia, metodologia de trabalho, porque a nossa criança hoje, ela está conectada ao mundo, né? Enquanto você fazia uma pesquisa na biblioteca da sua escola, agora você está entrando nos museus de Paris, né, de outros países, enfim, e num tempo real. Então, eu não posso ensinar o meu aluno da mesma maneira que antes. Então, assim, aquele ensino, vamos dizer, que não leva o aluno a refletir, a pensar, a descobrir, a pesquisar, ele não tem mais lugar, né? Agora nós precisamos de trabalhar de fato, sim, a questão do aluno e do professor reflexivo, aluno e professor autônomo, né? Construtores do seu próprio conhecimento. Então, isso vai mudar tudo, né? Então, eu acho que nós estamos agora, essa pandemia vem nos dar a oportunidade de dizer, olha, educação, muda, sai de onde vocês estão, porque a vida é outra. Né? Exatamente, a vida é outra, o mundo é outro. E eu estou muito feliz, sabe? Eu estou muito otimista, eu fiquei até mais motivada, sabe, Aurinei, para trabalhar. Né? Acho que todo mundo. Claro que assim, está sendo bem puxado, né? Está pesado, mas eu acho que todo aprendizado, ele não é fácil, ele gera cansaço, ele gera dor, ele gera sofrimento, mas gera também muito prazer e muita alegria. O remédio é uma droga, né? Ela tem que ser dada na dose certa, se passar, vira veneno. Então, assim, a quantidade de trabalho também, isso também vai ser repensado, Renildo. Isso é uma questão também de adaptação dos próprios sistemas de ensino, que também é uma novidade, essa situação. Né? Pegou todo mundo de surpresa. Tudo é um processo, né? Da mesma forma que está difícil para nós, está difícil para a Secretaria de Educação, para a Superintendência, para a rede particular, porque todos nós fomos desafiados, né? Agora, que cada um saiba, né, com o seu conhecimento, com a sua criatividade, com as suas condições de trabalho, promover um crescimento significativo na educação, para que a gente mude esses dados, essa realidade, né, que a gente tenha hoje alunos realmente letrados, bem alfabetizados, e que a gente acabe de vez com os analfabetos funcionais, né? E pegando o gancho aí dessa tecnologia toda, eu lembro, na época, quando se implementou na rede municipal a universidade aberta, que foi assim, um ganho tremendo para os professores da rede, para quem que tivesse interesse de fazer um curso de especialização ou até mesmo de graduação. Como é que foi esse processo da universidade aberta aqui em Uberaba, Renildo? Então, na época, o MEC abriu seu edital, nós elaboramos o projeto, né, a proposta, encaminhamos, passamos por uma seleção e Uberaba foi um dos primeiros municípios brasileiros a ser contemplado com o projeto Universidade Aberta do Brasil. Com isso, nós ganhamos todos os equipamentos de tecnologia e nós não tínhamos espaço, então nós nos instalamos lá na Escola Municipal Boa Vista e, a partir dali, né, conseguimos oferecer vários cursos de graduação, pós-graduação, para a comunidade, em parceria com as universidades federais,
E foi um projeto muito audacioso, porque, assim, uma forma de democratizar o acesso à educação para aquelas pessoas que não tinham tanta condição financeira para isso, né? E o projeto existe até hoje, e a gente é um projeto que eu falo assim, é da menina dos nossos olhos, porque não foi fácil o processo de seleção, porque o MEC foi muito exigente em alguns quesitos, mas eu tive uma equipe de trabalho muito boa na Secretaria de Educação. E essa equipe, tudo que eles pegavam para fazer, eles faziam para valer, né? Inclusive os congressos de educadores, né? Que a gente nós fizemos congresso aí 8 anos, sem dinheiro, sem espaço físico e sem pessoal. Me lembro que, primeiro ano, nós tínhamos 10 pessoas no departamento, não tinha mais a casa do educador, a gente não tinha espaço, tinha poucas pessoas, eu não tinha nenhuma chefia e estava aprendendo serviço. E foi um desafio imenso, né? Aí, engraçado que nós temos primeiro ano, depois não tinha dinheiro, o prefeito falou, não vai fazer mais não. Mas eu sou muito teimosa, né? Sou muito teimosa. E eu fiz todos os anos depois. Seguintes, uma vez nós fizemos um congresso para 4.000 pessoas, inclusive com o pessoal do Estado junto. E todo esse congresso a gente fazia pedindo parcerias, era parceria com o Zé Ferreira, era não sei quem mais, pedia espaço, pedia palestrante, mas fazíamos, porque é uma tradição em Uberaba, né? Eu não podia deixar para trás. Mas o que eu realço disso? Quando as pessoas acreditam numa proposta, elas batalham, elas fazem, elas lutam. E os profissionais que trabalharam comigo foram profissionais que acreditaram em mim, que acreditaram na proposta, que deram sangue. Eu lembro que a gente entrava, nosso departamento começava de manhã, às 7 horas, tinha gente que já começava a trabalhar às 7, nós saímos de lá às 11 da noite, trabalhava sábado, domingo, né? Então, o departamento era de segunda a segunda, porque a Universidade Aberta funcionava final de semana. E as pessoas ali, firmes, né, alegres, acreditando, batalhando, fizemos muita coisa boa, sabe? Outras, acredito que nem tanto, né? Quando você está num sistema, você não atende você não faz só aquilo que você acredita, existem outras demandas, né? Inclusive demandas de Estado, demandas a nível nacional, e você precisa contemplar tudo isso. Mas eu preciso também, Aurineire, realçar aqui, até vi que o professor Luiz Alvarado Prada está participando, que é uma pessoa, assim, que nós temos profunda admiração pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. É um prazer, né? Ele é o grande idealizador da formação continuada em serviço. Fizemos um trabalho, nossa, maravilhoso, bem democrático. Começamos lá na Anísio Teixeira, quando eu era diretora, envolvendo toda a comunidade, inclusive os pais participavam da formação continuada, né? E quando nós fomos para a Secretaria de Educação, nós fomos elaborar o projeto com todos os profissionais das escolas municipais. Foi um projeto que nós demoramos 1 ano para se construir, para se elaborar, porque era um projeto que tinha que ouvir, tinha por obrigação ouvir os nossos pares, né? E aí, infelizmente, o projeto ficou só no nome, né? Acho que talvez algumas questões políticas e algumas questões filosóficas impediram, né, de que esse projeto fosse adiante, porque na concepção político-filosófica dele, ele não aconteceu. O que seria essa proposta? Nós acreditamos que o professor tem um saber e que ele é o autor e o ator da sua própria formação. Que esse conhecimento ele é construído com seus pares e que ele é que sabe quais são suas limitações. Ele que sabe o que precisa ser feito para melhorar o resultado do seu trabalho, ou seja, a aprendizagem do seu aluno. Né? Então, a gente não acreditava nessa coisa de vir um palestrante, dar uma aula, não. Porque o professor, ele tinha que mergulhar no seu fazer pedagógico. E mais do que isso, o projeto ele era todo permeado de leitura, escrita e interpretação, que é o nosso objeto de trabalho. Grupo, né? Estudo em grupo. Sim. Então, o que acontece? O professor precisa pensar sobre a sua prática e mudar a sua prática. Não adianta um doutor, pós-doutor, vir aqui dizer o que tem para fazer e como fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Infelizmente, a gente já tinha visto, tinha orçamento para que esse professor fosse remunerado para isso, já que a formação é em serviço, então ele seria remunerado
por isso também, né? A equipe gestora da escola teria uma remuneração específica para esse projeto também. E, infelizmente, assim, você não trabalha isolado, então você depende de outras pessoas. Então, eu falo assim, a minha frustração é eu não ter conseguido implantar o projeto como ele realmente deveria ser. Né? Sei que ainda existe aí a intencionalidade do projeto na rede, acontece a formação nas escolas, mas a metodologia e a filosofia está equivocada de acordo com o que nós acreditamos, né? Mas, enfim, acho que valeu a pena também, né? Acho que tudo é, como eu disse, é um processo. Tem um início e tem um Eu acho que caminhar. as boas experiências que perpassam aí por um governo, por outro governo, dentro da educação, elas têm de permanecer. Porque senão nós vamos viver um eterno recomeçar. Né? E não é uma questão simplesmente de filosofia, mas a educação caminha nessa construção processual mesmo, e é longa. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, são pessoas. E outra coisa, Renilda, para a pessoa querer uma formação, ela também tem que querer se formar. Ela não pode ser obrigada a se formar. E eu lembro bem que essas reuniões eram prazerosas, não é? A gente muitas vezes ficava ansioso para chegar o dia da formação. É gostoso, né? Hoje eu vejo muitos professores reclamando. Agora estão fazendo a formação pelo Meet. Mas muitas vezes as professoras, tem formação, parece uma sofrência para fazer essa formação. Na verdade, Aurinei, o que acontece, talvez assim, não seja tanta resistência à formação. O que acontece é que o professor está cansado, né? O professor, ele está não estou dizendo em relação até à pandemia, não é isso. Vamos analisar historicamente, o professor está sobrecarregado, o professor, muitos estão assim, como diz minha amiga Badia, adoecidos. Por quê? Porque há uma sobrecarga muito grande para o professor. Ele tem que fazer o trabalho dele? Tem. Mas eu penso que existem mecanismos que possam facilitar a vida desse professor, sabe? Eu acho que nós, coordenadores pedagógicos, nós precisamos ter aí um sistema de gestão pedagógica online, porque não dá mais para ficar fazendo as coisas no papel mais, né? Hoje a gente tem tanto recurso da tecnologia que nós podemos modernizar muitas coisas para facilitar o trabalho do professor, para facilitar o registro dos professores, e precisamos de priorizar o que é essencial. Por quê? Não adianta o professor trabalhar cansado. Nós não somos máquinas de produzir conhecimento. Então, assim, precisamos investir na qualidade de vida do nosso professor. O professor precisa ter qualidade de vida para desenvolver um bom trabalho. Ele não é o professor, né? Todos os profissionais. O profissional cansado, ele produz do mesmo jeito? Lógico que não. Então, assim, mas só que é uma questão de sistema, né? Não é falar, é a gestão do prefeito tal, é a gestão do... Não é isso. Acho que é o sistema. Então, assim, é preciso que alguém tenha uma clareza diferente do que tem acontecido aí durante todas essas décadas, né? É preciso fazer uma mudança, por isso que eu estou a ser otimista quanto à pandemia, porque eu acredito que a partir daqui as coisas vão mudar bastante. É isso que a gente acredita, pelo menos eu acredito, sonho, desejo e quero. Deu uma sacudida, né? Deu uma sacudida nessa questão, né? Só assim, voltando a falar para você ver a questão do professor, a gente ouve muito aí falar, os políticos, você, né, vai ser candidato, por exemplo, não sei se eu posso até dizer isso aqui, você me desculpa se não puder. Sou pré-candidata. Mas, assim, eu escuto os políticos falar, tem que investir na educação. Olha, não fala isso para mim, não. Tem que investir no professor. As pesquisas mostram que aí os governos fazem grandes investimentos em equipamento, em formação continuada, isso e aquilo, e o resultado não é tão bom, por quê? Porque só existe uma pessoa que você precisa investir, cuidar, é o professor. Precisa rever a vida desse professor, precisa rever plano de carreira, precisa rever carga horária, precisa de ver a operacionalidade de tudo que está sendo feito, né? Quais instrumentos são necessários, quais não são. Precisamos otimizar isso aí, porque se nós não colocarmos o professor como prioridade, eu, da minha parte, vou ser pessimista. Esquece, porque não vai ter crescimento. Não, é exatamente o que você está falando. A mola
principal desse processo é o encantamento. Eu sempre fui muito encantada com a educação, sempre fui muito animada com a educação. E muitas vezes você se decepciona, porque algumas pessoas falam assim para a gente, você sonha alto, mas se você mirar na estrela, você pode acertar a lua, né? Então, a gente tem que estar nesse processo de encantamento. E um professor que não esteja encantado não consegue encantar o aluno. Né? Então, assim, eu fico mais triste do que o professor quando eu o vejo triste, né? Porque é ali, na lida dentro da sala de aula, junto com o aluno, principalmente se também as crianças pequenininhas da educação infantil, o tanto que isso, você está na construção do sujeito, você está construindo a personalidade junto ali. Tem crianças que passam muito mais tempo com o professor do que com os pais, e a gente vê professores sobrecarregados, chega em casa mais aquela quantidade de trabalho, e aí vem assim, uma remuneração que ele não tenha o conforto, por exemplo, de pagar uma pessoa para ajudá-lo em casa, né? Ou ele trabalha 3 turnos também para sustentar uma família. Então, assim, essa condição social no Brasil, não estou falando em Uberaba, mas no Brasil, tem que mudar essa perspectiva. Porque o professor ele é fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, não é? Uma sociedade educada, a gente vai colher tudo disso aí. A questão da valorização do profissional, ela não, no meu entendimento, não é só questão de salário, porque não adianta ele estar ganhando muito bem e ele está sendo... condições de trabalho também, né? Isso, exatamente, é o que eu te falei. Ele precisa estar bem, ele precisa ter saúde mental, saúde física, precisa ter um clima organizacional propício ao desenvolvimento do seu trabalho e precisa ter um salário digno. Então, acho que se a gente começar a ajustar essas coisas e colocar o professor como o centro do organograma, o professor, nem é o aluno, é o professor no centro do organograma, eu acho que a gente começa a mudar uma realidade que vai ser muito promissora. A gente tem ouvido falar durante esse tempo, focando muito no aluno. A principal função que o governo colocou como meta da educação era a acessibilidade. E hoje nós temos acessibilidade na maioria das cidades. Remotamente, que essa acessibilidade é precária. Mas temos acessibilidade. Agora, a qualidade nós não atingimos ainda. Né? E depois foi a permanência, vão permanecer mais tempo essa criança na escola. Estamos conseguindo esticar com vários projetos, vários programas, mas a qualidade ela implica também diretamente na condição psicológica, na condição de trabalho do professor. Porque quem trabalha contrariado e preocupado não tem como fazer um bom trabalho. Né? Não tem como ele render o tanto que ele poderia render. Inclusive, eu até defendo, Renilda, uma questão de um concurso mais difícil. Eu acho que o concurso ele tem que ser difícil para o professor. Ele tem que estudar, ele tem que ter condição de passar. Nós não temos que nivelar o professor por baixo, porque você vê na própria pandemia o tanto que ele se supera. Então, se ele colocar uma meta que ele vai prestar o concurso, que ele vai passar, ele vai levar a sério, ele vai se empenhar. E isso, para quem opta pelo magistério, que gosta de dar aula, ela já tem essa característica nele, né? Então, acho que os concursos, quanto mais o concurso é cobrado, eu acho que mais valorizado ficaria a carreira. Mas há uma questão também que nós precisamos considerar. Na verdade, eu falo que é um ciclo vicioso. Porque eu já trabalhei muitos anos também no ensino superior, na pós-graduação, e a gente observa o quê? Que há um prorrogar de dificuldades. Então, o aluno sai do ensino fundamental com dificuldades, e sai do ensino médio, que consegue entrar na faculdade, e aí eu preciso te contar, eu, enquanto professora da pedagogia, teve uma vez que eu fiz um ditado, falei, vou fazer um ditado com essas meninas. Peguei palavras de primeiro ano do ensino fundamental. Olha, foi uma catástrofe, eu fiquei horrorizada. E aí esse profissional que chega na universidade assim, infelizmente, ele sai também. E ele, consequentemente, será o nosso professor na rede estadual, na rede municipal e talvez até na rede particular. Então, há um ciclo, sabe, vicioso da educação básica ao ensino superior. Eu, enquanto aluna, né, do curso de Direito,
eu observava muito a questão das dificuldades, talvez, dos meus colegas em relação à leitura, à escrita, à interpretação, né? Eu fico observando a prova da OAB. Não é que eles não saibam o direito, às vezes até sabem, mas a dificuldade em ler e interpretar é grande. Isso é um problema, né, que está lá instalado no ensino superior. E, da mesma forma, ocorre com os professores, né, ocorre conosco. Eu, no departamento, tive a oportunidade de conviver com muita gente e com muito material escrito. Então, eu sei das nossas limitações. E tanto que eu falei agora, eu acho assim, olha, nós precisamos fazer eu preciso de um curso de português e um curso de informática. Não é o básico, o mais avançado, porque nós estamos escrevendo muito, produzindo muito, e é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, nós sabemos realmente escrever de acordo com a norma culta, sabemos realmente interpretar. Então, você observa que isso ocorre em todas as profissões. O povo escreve mal, lê mal, interpreta mal. É um problema da educação? É um problema da educação. É um problema do Brasil? Precisa mudar. Então, assim, não sei se também só fazer um concurso mais difícil resolveria, acredito que não, porque, na verdade, somos vítimas. Somos vítimas desse sistema, da sociedade, né? Porque então, existe uma lacuna muito grande entre a universidade e o ensino médio. Todos os cursos, pedagogia, engenharia, matemática, qualquer curso superior, o primeiro ano dele é básico. Muitas vezes você resgata o que foi ensinado lá no ensino médio. Quantas pessoas, aqui em casa todo mundo optou quase pela matemática, pela exata, como engenharia, e é o seguinte, muitas vezes os colegas chegam na sala sem saber a função básica da matemática. E isso acontece também nas licenciaturas. E nós tivemos uma mudança conforme o tempo vai passando, os empregos, as carreiras vão mudando. Eu vejo muito a questão de pessoas, como eu trabalhei na EJA também, de se alfabetizar na EJA, depois conseguir fazer uma EJA também, do fundamental, e aí vai para o ensino médio, ela já vai com uma defasagem bem grande. E aí ela presta um vestibular quase que universal, né? E aí ela entra para a faculdade. Ela tem esse primeiro ano básico na graduação, mas a falha começa desde lá de trás, né? Desde o caso daquele magistério de 1 ano e meio. Isso. Assim, não é desmerecendo, não. Eu acho que quem quer estudar... Eu comecei minha carreira ao contrário, Renilda. Eu fiz o magistério, terminei o magistério com 17 para 18 anos, e eu não queria dar aula. E eu fui fazer contabilidade, fiz contabilidade, e depois eu comecei a fazer a faculdade de economia. E fiz até quase formar a faculdade de economia. Faltava 1 ano para me formar. Aí eu fui engravidando, né? Foi primeiro, foi segundo filho. Aí ficou inviável a faculdade. Eu fui fazer pedagogia quando eu voltei a lecionar. Quando eu comecei, que eu lecionei em Cuiabá, voltei para Uberaba, casei, tive filho. E tive outros empreendimentos, outras coisas privadas, depois que eu lembrei, acho que eu amadureci e falei, não, eu vou querer dar aula, eu vou tentar, né? E eu aprendi a dar aula, mas eu sempre fui uma pessoa que teve um currículo escolar muito bom, eu tive a oportunidade de estudar em escolas muito boas, então aquela base que eu tive no magistério, que eu fiz do Colégio Oswaldo Cruz, foi uma base não só para depois fazer uma faculdade, uma pós-graduação e continuar meus estudos, mas foi uma base para a minha vida, né? E hoje, o que a gente vê? Muitas pessoas, a acessibilidade do ensino faz com que aquela pessoa... Eu tive alunos, por exemplo, pedreiros, donas de casa, empregadas domésticas, que queriam mudar de profissão, muitas vezes faziam o magistério de 1 ano e meio. Mesmo que ele seja técnico, ele deveria ser de 2 anos e meio, 3 anos. Isso iria tirar essa diferença grande. Quando eu falo do concurso mais difícil, é pelo seguinte, se a pessoa ela almeja a carreira, por exemplo, na Polícia Federal, ela vai estudar muito para entrar na Polícia Federal. Se ela vai fazer um vestibular de medicina, ela vai estudar muito para entrar na faculdade de medicina. Então, é esse sentido que eu falo, por que não ter esse apreço pela pedagogia? A pedagogia não pode ser uma faculdade, eu não tenho nada que fazer, eu vou fazer pedagogia. Não!
É uma das Porque é a faculdades realidade. fundamentais, né? O que acontece? Eu já discuti isso lá na UFO, né, em reuniões da UFO, dessa lacuna que também o ensino superior tem que estar atento. Né? Como é que ele vai receber esse aluno? Como é que vai tirar essa defasagem? Porque Essa, crescer e aprender, todo mundo pode. Quando você fala dessa questão da pedagogia, vamos dizer, entre aspas, como bico, era uma das perguntas que eu fazia no primeiro dia de aula para as minhas alunas. Por que você está fazendo pedagogia? As respostas eram, porque eu não tenho dinheiro para pagar outra faculdade, né? Ou porque a pessoa já tinha feito um magistério, queria ter aí um crescimento na carreira, mas por vocação eram poucas. E hoje quase ninguém, porque você vai investir 4 anos da sua vida, mais 1 ano, 2 de especialização, mais mestrado, isso e aquilo, praticamente para nada, em termos de reconhecimento, de valorização, no sentido financeiro mesmo, né? Porque é dinheiro que paga a conta. Então, você faz um investimento alto para estudar, né? No meu caso, eu fiz, eu lembro, nossa, meu Você compra mestrado. muitos livros, né? Você tem que comprar muitos livros, tem que E ler sem muito. contar o final de semana, você abre mão de final de semana, de feriado, de família, né? A gente abre mão de tudo para estudar. Por Você quê? Porque a gente mergulha, né? reconhece essa importância. Então, assim, eu quero reforçar o seu pensamento nesse sentido, de que a Uhum. educação precisa estudar. A educação não pode ser bico, não pode ser qualquer coisa. E, principalmente, nós temos que pensar o seguinte, temos que ler e escrever bem o tempo inteiro. E isso envolve muita dedicação, né, Aurinei? Muita. Nossa, Agora, como? a crítica que a gente faz, né, eu acho que assim, tem um lado positivo no sentido de que é uma questão social, de dar uma oportunidade de trabalho para uma pessoa desfavorecida financeiramente que não teve uma outra oportunidade de estudo. Tá bom, agora cabe aos órgãos públicos, né, eles fazerem investimento nessa pessoa para melhorar para investir na sua formação. Porque no particular, provavelmente, essa pessoa não será contratada, a não ser que ela seja de excelência. Né? Infelizmente, Ela não sobra tem para o poder espaço. público. E aí a gente vê muitas pessoas também, a gente fala muito da valorização do professor, mas o professor tem que se valorizar. Se ele não se valorizar, estudar, estar atento, estar ciente do papel dele, não adianta ninguém investir. Isso aí faz parte do sujeito professor. Desculpa, estou até lendo o que a Edsolina falou, que o curso é muito bom, eu acredito que o curso seja bom e que os meus colegas professores sejam melhores ainda, né, porque eu conheço muitos professores que deram aula e dão aula nesse curso de 1 ano e meio, 3 anos, eu fiz magistério de 3 anos, quando eu comecei minha carreira, né, mas o que a gente está ponderando é o seguinte, que é insuficiente para ter uma carreira de excelência. É preciso estudar muito, né, Aurinei? Porque não é só conhecer a teoria. Veja agora, nós estamos num contexto completamente diferente, né, Aurinei? Como é que eu vou ensinar do mesmo jeito? É impossível, né? É impossível. E outra coisa, também valorizar os professores que formam o magistério. Porque tem pessoas, professores que estão no magistério de 1 ano e meio, que são excelentes profissionais, que estão aí muitas vezes no Estado, na prefeitura, grandes profissionais da educação, mas tem pouco tempo para formar esse profissional, pouco tempo, né? É uma carreira que ela influencia muito na vida do cidadão. Então, ela tem que ter mais tempo, mais apreço, até para o magistério técnico, né? Porque depois, aí você vai fazer a graduação da pedagogia, tem pedagogia de 4 anos, tem pedagogia de 5 anos, né? Então, não é desmerecendo o magistério técnico, não, de maneira alguma. Não, e até assim, o Aurinei, você falando, eu pensando aqui, eu acho que, assim, município, estado, seria interessante que eles vissem formas de aproveitamento desses professores de excelência que nós temos, professores com grandes experiências fantásticas, que muitas vezes fica restrita ali ao espaço de sala de aula, ele faz um trabalho fenomenal, mas ninguém vê, né? Então, acho que, sim, precisa evidenciar mais esse professor, porque o seu trabalho, ele é referência para outros, né? Modelo, é exemplo, e às vezes ele fica lá no cantinho dele, na sua humildade, né? E ele não é evidenciado. Então, precisamos, sim, mostrar a cara desses professores de excelência, esses professores que têm uma bagagem intelectual, de pesquisa, de prática, para contribuir com o município, né? Eu acho que
esse passar de um para o outro, ele é muito produtivo, no sentido de que você vai acrescentando em cima daquilo que já está sendo feito, vendo o que não funcionou, o que é melhor, o que você pode enriquecer, né? Isso está compatível, isso vai nos atender na atualidade, e esse diálogo com esses professores, ele é muito importante. Por isso que eu voto na formação continuada em serviço. Ela é diálogo entre os pares, é uma reflexão entre o coletivo da escola, né? São os professores, junto com toda a equipe, pensando o que aquela escola precisa, que tipo de formação eu preciso, o que eu vou fazer para mudar a minha prática que não está boa, por que ela não está boa, quais são os elementos que estão interferindo de forma negativa, quais são os elementos que estão interferindo de forma positiva, e aí não dá para eu trazer os teóricos da educação para falar, sabe? Hoje eu até brinco, né? O povo fala assim, Renildo é maluco, eu falei, não me fala em Paulo Freire, não. Né? E assim, vou explicar bem por quê. Amo Paulo Freire, Gadotti, os estudiosos do Instituto Paulo Freire, todos são minhas referências da minha dissertação de mestrado, né? Que eu quero até aproveitar e lembrar que Dedê Praz também é minha referência na minha dissertação, né? Eu pesquisei sobre o papel do diretor na escola cidadã, e foi fundamental, a minha pesquisa foi em cima da proposta da escola cidadã, implantada lá com a Dedê, né? Então, eu acho particularmente fantástica, né? Quase me perdi. Então, é preciso considerar essas propostas teóricas deles? Só que hoje eu tenho a Aurineire, eu tenho lá o Giovanni, eu tenho a Natália, eu tenho a Dissolina, eu tenho tantos professores de excelência que são pensantes, que são pesquisadores, que viveram ali a prática no dia a dia, que sabem exatamente o que precisa ser feito. Então, nós precisamos ouvir e acreditar nestes professores. Eles sabem o que fazer e como fazer. Não, eu acho que precisa acabar um pouco de recitar nome de autor, sabe? Eu estou desvalorizando de jeito nenhum, pelo amor de Deus, senão estaria desvalorizando a construção do conhecimento, né? E tudo é um ponto de partida e sequência um do outro. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, hoje eu quero trabalhar com os professores que estão aqui, com quem põe a mão na massa, com quem vive o dia a dia da educação. Eles é o protagonismo do professor, tem que deixar ele também ser o protagonista do processo, não só o aluno. Essa é a palavra. E a formação continuada em serviço, essa é a palavra-chave. Ele é o protagonista do seu fazer, ele é o protagonista da sua formação. E para isso precisa ser valorizado. Nossa, é fantástico sua fala, Renilda. Eu gosto demais de conversar com você. A gente fica até... Eu já sou animada com a educação, eu fico mais animada ainda. Enquanto tiver pessoas como você, como a Edissolina está aí assistindo a gente discute de vez em quando alguns pontos de vista, mas é interessante porque o ponto de vista de um pode acrescentar o ponto de vista de outro. E a gente construir realmente essa excelência. Não está longe da gente, Renilda, não está longe. Está muito perto esses profissionais. Não precisa te procurar com lupa. Você vê aí na rede trabalhos incríveis. Eu estou vendo um trabalho da Fernanda, né, da Fernanda lá do São Judas, com a gravação das aulas. Que coisa mais linda. Eu fui professora daquela menina, a gente fica orgulhosa de ver, né, uma profissional do jeito que está. A Fernanda Ferreira, com a colega dela lá da escola, fazendo um trabalho incrível para gravar, se desdobrando. Essa semana parece que andaram até a cavalo. Então, assim, são coisas que o professor topa. É o que eu te falo, o espírito docente, ele topa os desafios. Ele tem que ser desafiado, como ele foi agora. Ele tem que ser instigado. É a mesma coisa do aluno. Porque nós, quanto professores, nós somos um aluno em potencial. Nós estamos aprendendo todo dia, nós estamos estudando todo dia. Então, esse íntimo de estudante nosso tem que aflorar e passar para os próprios estudantes, para os próprios alunos. É o que eu chamo de encantamento, Renilda. Então, quando a pessoa fala no que ela acredita, no que ela tem segurança para falar, e isso contagia. E a educação precisa ser contagiada para o bem, ser contagiada com ânimo. Muitas vezes você chega em janeiro, chega em março, você já vê professor caindo pelas tabelas. Mas parece que nós estamos em outubro. Aurineire, é por isso que precisa rever a vida do professor, a vida profissional do professor. Ele é um ser humano, ele tem vida própria, ele tem vida particular, e ele é profissional, e ele tem que cumprir a carga horária de trabalho. Não estou dizendo que não tem que cumprir, ele tem que cumprir.
mas é preciso fazer cálculo de horas, é preciso saber que ele precisa de dormir, ele precisa de descansar, ele precisa de ter lazer, ele precisa de estar com a família, porque se ele estiver bem, mentalmente, fisicamente, ele vai trabalhar bem. Então, eu acho assim, eu tenho certeza de tudo que eu estou falando, deixa eu parar de falar, eu tenho certeza. Vamos pensar nesse professor, vamos pensar na vida dele, vamos mudar, gente, nós estamos aí há quantos anos do mesmo jeito? Não é? Eu não vejo mudança. Tem 34 anos de prefeitura, as mudanças são muito pequenas, embora entre o governo com propostas talvez um pouco divergentes, mas no fritar dos ovos não há muita mudança, há uma continuidade, sabe? Né? Há uma continuidade. E eu acho que está na hora de ter aí uma ruptura. Não tão brusca, porque as coisas têm que ter seu tempo, né? Mas precisa mudar o foco, precisa realmente priorizar o professor, porque se ele priorizar, não no sentido de discurso mesmo, de rever toda a prática do professor, de rever toda a proposta política, filosófica que tá sendo desenvolvida aí, porque o resultado do trabalho dele é a aprendizagem dos nossos alunos. Se os poderes públicos estão oferecendo todas as condições de trabalho, de equipamento, de recurso, de metodologia e tudo mais, e o resultado ainda não está bom, algo está errado. Mas nós crescemos no IDEB, e se aquilo tá bom, eu quero saber se o menino sabe ler e escrever, sabe? Não, estou lá na faculdade que tem gente que não sabe, né? Então, nós precisamos de fazer uma revisão na educação, de maneira geral, para a gente ter pessoas uma reflexão, melhor preparadas. Uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação também, né? Porque não adianta você rotular muita coisa, colocar nomes muito bonitos, e o resultado ser a continuidade do que vem sendo há décadas. Né? Melhor em um aspecto, melhor em outro, mas aí a gente vai caminhando, parece que em passos muito lentos. E a gente vê agora que nós temos condições de dar passos maiores. E que a condição principal disso aí, quando a gente fala no protagonismo, não é por simplesmente questão salarial, é a questão do magistério em si, desse zelo com a aprendizagem, com a educação. Porque o Brasil inteiro, uma nação inteira, depende da educação. Você vê, eu fiz um curso, Renilda, pela IFM, até com o professor Bruno Garcês, sobre a metodologia aplicada na Finlândia. Eu fiquei assim, nossa senhora, gente do céu, eu tenho que ir para a Finlândia aprender com esses professores, né? E um professor lá, ele é tão valorizado quanto um outro profissional, quanto um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, ele é tão valorizado. Não é que a gente quer diminuir a valorização de outras profissões, mas a nossa acompanhar essa valorização, porque é fundamental, né? Quem forma os outros profissionais é o professor. Agora, a gente precisa olhar um outro lado também, né, dessa questão da valorização. Quando nós falamos muito sobre a importância de estudar, eu, professor, preciso ter essa necessidade, né, ter sede de saber, porque se eu não quiser aprender nada, eu não vou buscar, né, e hoje eu não preciso nem sair de casa para estudar, então é preciso que esse professor queira estudar, queira investir na formação dele, queira fazer o melhor, porque não adianta nada também o poder público fazer investimento e o professor, os profissionais não desejarem, né? Então, é preciso desejar. É preciso assumir a responsabilidade para valer. É a autorreflexão, a autoavaliação. Eu quero ser professor, eu vou investir na minha carreira, né? E essa valorização... Você pode jogar dinheiro em cima dele, que não vai fazer. Sim. E aí, Aurineide, nós, profissionais da educação, precisamos nos valorizar, porque se nós não nos valorizamos, se nós não nos respeitamos, não será a sociedade nem os governantes que irão nos respeitar. Nós precisamos ser uma classe mais unida, precisamos ser uma classe mais sensível ao trabalho do colega, precisamos de reconhecer e valorizar o trabalho do colega, que muitas vezes o colega faz o melhor e nós não reconhecemos o que ele faz. Então, vamos, gente, ter um pouco mais, vamos dizer assim, de sensibilidade profissional. Vamos valorizar os nossos pares, vamos ter uma ética. Olha os médicos, né? A gente fala que os médicos têm uma ética que chega a ser antiética. Vamos ter ética, vamos valorizar. Nós somos pessoas fundamentais para o desenvolvimento de um país. Fica parecendo demagogia nessa fala, essa frase, mas é verdade.
Somos nós que fazemos a educação, que mudamos esse país. Então, vamos nos dar o devido valor, porque a hora que a gente se respeitar, se valorizar, ninguém segura a gente não, viu? Não segura, não. Você falou aqui, nós anotamos aqui, né, Renildo? Nós falamos da Universidade Aberta e eu queria te perguntar do Veredas. Foi um processo junto, né? O Veredas também foi outra alegria, né? Porque foi uma oportunidade para que os nossos profissionais da rede municipal, que não tinham curso superior, terem, né? Nós formamos, não me lembro se 60 alunos a primeira turma, foi um trabalho, assim, fantástico, né? Foi outro ganho, que, assim, hoje eu nem sei como é que está a situação deles, se deu continuidade, mas na época, os professores ficaram imensamente felizes. Até hoje eles me encontram, ai, Renilda, obrigada, se eu fiz um curso superior foi por causa de você. Hoje, até a professora do meu filho, né? Ela fala, eu fiz Veredas. Aí eu falo, mas que bom, né? Coisa boa. Mas eu acho que é importante a gente contribuir com todo mundo, né? E Projeto Veredas, Projeto Universidade Aberta, são projetos, assim, audaciosos e de um cunho social e relevante muito grande. Eu acredito que fez diferença na vida de muita gente, né? E vai continuar fazendo, sim. Eu tive a honra de trabalhar com você na CEMED, na época do Departamento de Formação, e quando eu cheguei lá, eu encontrei que o povo, assim, bem animado, né? Eu tinha saído da Escola Boa Vista, era coordenadora na época chamava CIEM, né? Hoje é o tempo integral, e eu fui para lá trabalhar com a formação sistêmica com você. E nós fomos surpreendidos logo com o proletramento. E chegou esse programa do governo federal, que foi, assim, um divisor de águas para mim, realmente. Para mim. Como eu era apaixonada por ele. Como eu iniciei, depois que eu tive minhas filhas no magistério, que eu peguei para valer no magistério, eu estudei muito ali no proletramento. E aquele grupo estudou muito também. Então, a gente tinha, assim, tenho até hoje um carinho muito grande pelo proletramento, porque foi um curso altamente prático. E essa formação dos professores, na formação que a gente chamava de sistêmica, né, hoje acontece na Casa do Educador, é uma formação que eu tive um laço de amizade com várias professoras que hoje me conhecem, hoje são diretoras de escolas, que fizeram o proletramento, que logo em seguida, 2013, foi substituído, mudaram o nome pelo PENAIC. E foram 3 anos aquela equipe de 10 professores orientadores na UFO. Então, assim, foi um tempo de reflexão, de estudo dentro da UFO, com doutores em educação, Renilda, que aquilo ali fez uma diferença e faria uma diferença se tivesse tido uma continuidade com a equipe, porque quando você fala de investimento na carreira, o município investiu muito naqueles 10 orientadores. Você sabe, tinha um custo da viagem, liberar viagem, hotel, né? E nós tínhamos um problema sério, que era o professor efetivo, ele ganhava a bolsa do MEC, que você fala que são as bolsas de incentivo à pesquisa, ao estudo, de R$200. Olha, isso em 2012, 2013, R$200, né? Já ajudava bastante. E nós tínhamos os contratados que não recebiam. Aí você lembra que eu peguei no seu pé, não, nós temos que conseguir com os contratados também, e batemos na tecla no RH, e nós conseguimos pagar para os contratados também. Lembra disso? É verdade. Eu lembro disso. Então, veja bem que é importante a gente reconhecer e valorizar a teoria, né, como um conhecimento historicamente construído, mas também a prática, né? A gente diz, olha, não tem receita, mas é preciso exemplificar, mostrar como se faz. O proletramento foi um projeto muito prático, né, Aurineide? E partindo daquela prática apresentada, os professores puderam criar, inovar, porque eu lembro, eram professores criativos demais. Talvez o segredo esteja aí de quanto vocês foram apaixonadas pelo projeto e todos os professores que se envolveram e participaram, né? Eu ficava, meu Deus do céu, os professores trabalham o dia inteiro, fazem esse curso aí que é puxado, vocês têm muitas atividades para fazer, e estava todo mundo lá alegre e feliz, porque dava uma satisfação muito grande, estava atendendo realmente a necessidade do professor. E eu acho que isso que faz a diferença, né? Não, o professor, e ela completava essa formação em serviço, porque eles levavam isso para a escola, para a prática dentro da sala de aula. Tinha que aplicar, né? Tinha que aplicar.
né? Aplicava lá com os alunos, registrava e devolvia para a gente. Então, não era uma coisa que você... e depois dessa prática, você concluía com a teoria. Então, ó, o autor tal fala isso. Ah, então é isso? Né? Para e isso sedimentar. dava... acomodava o conhecimento. Teoria e prática tem que andar junto. Tem que andar junto, tem que estar entrelaçado, né? E aí, nós combinamos em seminários, e foi muita coisa bacana. Teve uma produção muito boa de material naquela época, teve uma construção muito boa. Inclusive, eu estou até conversando com o pessoal da UFO para a gente fazer alguma coisa em relação a essa equipe que são pessoas de 92 cidades. Fazer um reencontro, né? Fazer um reencontro dessa turma do proletramento do PENAC. Eu tenho amizade até hoje, pessoal de Arcos, Patos de Minas, Ituiutaba, a gente conversa pelo Face, no WhatsApp, e isso criou um laço tão grande. Para você ver, hoje que são diretoras que fizeram curso, a Roseli do Totonho, a Hélia do Monteiro Lobato, né? Então, tantas pessoas que você vê que seguiu, continuou estudando, foi incrementando a carreira, e foi muito importante na minha vida também, foi um divisor de águas ali, né? E depois eu fui para a gestão escolar, fiz a gestão lá na UFOP, que também foi uma coisa super bacana, que foi a parceria da Universidade Aberta com a Universidade de Ouro Preto, foi um grupo de diretoras fantásticas, né? E quando você está junto, assim, com seus pares, para estudar, é muito gostoso, né? Nós fomos em Ouro Preto, e lá uma ajudava a outra, e começamos também a encarar essa questão do estudo à distância, né? Então, já começou esse processo. Quem participou desse processo da UFOP, de curso à distância, nosso coordenador, nossa, ele era muito exigente, a gente ia construir mapas mentais a todo o assunto, e isso força a gente a pesquisar, a trabalhar, e trazer para a prática do dia a dia, né? Então, acho que essas questões de formação, Renilda, elas são muito importantes para a carreira, e tudo é um novelo, né? Você falar da carreira, do reconhecimento, da prática, da autovalorização, da consciência educacional, da consciência cidadã enquanto profissional da educação, que é diferenciado. Ele tem um papel, eu falo que dentro da escola é um combo, ali você vê de tudo. Dentro da escola você vê todas as situações de risco, todas as situações bonitas, porém você vê muita coisa triste dentro da escola. Isso, psicologicamente, muitas vezes abala o professor, né? E ele não tem condição de dar esse suporte para o próprio aluno, que é de risco. Tantas histórias que a gente escuta, a gente vivencia com pais. Às vezes a gente assimila a história do aluno, a gente vive aquela história como se fosse da gente, né? É verdade. Eu passei um período na gestão que foi naquela crise da baleia azul. Menina, foi muito complicado. Meu Deus. Foi muito. Quantos adolescentes? Quando eu chegava de manhã e já via adolescente, que calor, com o braço, com agasalho, com capuz, eu já chamava na sala. Já conversava, já ia puxando, ia puxando. Quando eu vi, ele levantava a blusa, estava todo retalhado. Mas retalhado no sentido mesmo, você não tinha onde pôr um dedo no braço. Isso mexe com a gente. Então, a questão psicológica, tanto do gestor, hoje os gestores também estão numa situação que eles ficam entre a cruz e a espada, a gente sente a dor dos gestores. Você foi gestora na escola, você também não consegue agradar todos os professores, né? Tem profissionais... Foi uma época muito boa na minha vida, né? Na época eu fui diretora da Escola Anísio Teixeira, aprendi muito, nossa! E eu tenho muita saudade, né? Foi na época... Você foi diretora 15 dias? Não, você foi minha diretora por 15 dias. Ah, lá na Anísio Teixeira. Você ficou muito pouco tempo lá comigo, Eu era apaixonada pelo Zé Geraldo, eu trabalhava com a Ana Cristina há uns 5 anos. Aí a Delcira me mandou para lá, eu quis voltar, a Delcira não queria deixar, eu bati o pé que queria e voltei. Sendo com a Anísio Teixeira aqui, encostada em casa, né? Eu ia lá para o Zé Geraldo, lá no Pontal. Mas é o que você fala, é a história que a gente constrói dentro da unidade, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Anísio Teixeira, né? Foi uma fase muito boa da minha vida, eu aprendi muito, fiz grandes amizades,
Na verdade, assim, eu não sei se eu era aluna, se eu era professora, o que eu era ali, porque eu era tudo, né? Eu ia para festa junina, quadrilha, eu estava dançando, eu estava junto, eu tinha um grau de envolvimento muito grande, né? E aí eu te falo, quer dizer, estava menos coisa para fazer, não estava tão cansada, entrava de corpo e alma. E, por outro lado, com aquela ânsia de aprender, né? E eu, assim, aprendi muito, foi na época da DD. Nossa, meu Deus, como nós aprendemos, né? E de lá para cá, claro, a gente vem aprendendo cada vez mais, mas foi uma época muito feliz. Eu falo que foi uma época que teve, assim, foi um divisor de águas, em termos de registros, de documento, de inovação, né? Você vê, criou a Casa do Educador, os congressos de educadores, os documentos da Escola Cidadã, os registros, né? Então, assim, isso, a história não pode se perder, né? E eu acho que a forma de conduzir também foi fantástica. Depois nós tivemos, né, outras pessoas, hoje a professora Silvana Elis, que também nós trabalhamos juntas no CAIC, fez um trabalho fantástico lá, ela era coordenadora do CAIC, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, foi um trabalho também que eu tenho certeza que ela tem saudade, né? E hoje lá na secretaria, hoje também sei que ela também está se empenhando para fazer o melhor possível, né? Porque não é fácil, é uma responsabilidade imensa, os problemas são enormes, né? E acho que o pessoal da secretaria pegou aí um grande desafio nesse momento, né? Mas eles pegou uma fase difícil também, em todos os aspectos. Muito difícil, eles pegaram a fase muito difícil. Né? Mas assim, eu acredito que estão tirando de letra, sabe? Não está sendo fácil, mas estão trabalhando bem, estão dando o suporte que nós precisamos, e eu acho que é por aí. Agora é caminhar daqui para frente. E cada um também tem a sua contribuição na história, né? Cada um tem essa contribuição, deixa o seu legado, ela também vai deixar o legado. Silvana Elias chegou, como se diz, chegou chegando, né, na educação, dentro do ritmo dela, ela colocou a ideologia que ela acha correta da Escola do Caminho, né, e acho assim, que a gente tem que acrescentar, e a vida é uma roda, né, a gente vai crescendo, vai ampliando, e tem que abrir esses espaços para os professores também, para esse protagonismo. E o que eu preocupo atualmente é o conformismo, entendeu? A classe, ela não pode ser, a profissão em si não pode ser de conformismo, porque nós somos agentes de transformação, de metamorfose, né? E a gente vê um discurso, uma falta de politização, é o que você falou, da interpretação. Mas é muito engraçada as coisas, sabe? Por exemplo, eu me considero uma eterna inconformada no melhor sentido da palavra. Ou seja, eu não estou conformada com o que está. E se eu estiver conformada, as coisas não vão crescer, você concorda? Né? Então, nós temos que ser eternamente pessoas inconformadas para mudar, para evoluir, para crescer. Mas olha como as coisas são engraçadas. A gente fala aí, já há alguns anos, algumas décadas, de democracia, de participação, né, de formar o sujeito crítico, criativo e tudo mais. Quando você se dá o direito de manifestar a sua contrariedade sobre determinado ponto, você é mal interpretada, como uma pessoa, às vezes, encrenqueira, briguenta, revoltada e não sei o quê. Como que eles deturpam as coisas para esconder uma realidade. Porque quando você está anunciando ou denunciando alguma situação que não está boa, é porque você quer melhorar. Então, eles te julgam de uma forma bem pejorativa, né? Desconsiderando e desmerecendo, como uma forma, acredito que, de te alienar e tirar o foco da discussão. E o que nós precisamos fazer na educação é discutir o tempo inteiro, é expressar a nossa contrariedade, a nossa insatisfação, o nosso inconformismo, porque isso é igual a relacionamento, né? Enquanto você está discutindo e brigando, você ainda acredita no relacionamento. O dia que você não falar mais nada, não tiver briga, porque acabou. O dia que você cala a boca e deixa para lá, é a pior sentimento, é deixar para lá. Exatamente. Enquanto você está brigando, você acredita em algo melhor. Você acredita que aqui tem solução. Né? Isso não é brigar com pessoas. Que eu falo em conformismo é o seguinte, as pessoas estão se abdicando do direito de falar, por medo. Eu falo assim, essa zona de conforto, para mim, não é zona de conforto nenhuma. Essa zona de falar assim, eu não me indisponho, eu faço conforme manda. Eu acho isso muito triste, porque então eu vou ser também uma eterna inconformada, porque eu acho onde está bom, pode melhorar.
Senão, nós vamos parar numa zona de conforto que nada caminha. E nós nunca vamos entrar em um consenso. A educação, ela não não, todo mundo tem a mesma cabeça. Sempre ela tem que ter um contraponto para ela crescer. Exatamente, é na diversidade que a gente perseguir um contraponto. Se eu tiver, por exemplo, uma filha minha que sempre está me contradizendo, eu vou ter que sentar com ela e ver a perspectiva de vida que eu estou criando nesse filho, qual que é o ponto de vista dele em relação à situação, problema, e conversar de forma diferente. Se eu brigar com esse filho, jogar ele na rua, ele vai ser uma outra pessoa abandonada na sociedade. Então, quando você coloca uma questão de assim, eu acho que pode ser assim, assim, não é uma questão de oposição. Oposição por oposição é ignorância, né? Então, assim, quando você fala de uma forma que é para melhorar um sistema, eu quero pessoas que me questionem o tempo todo, porque nós somos imperfeitos, inacabados, e com isso eu cresço. Né? Sim. Então, se a pessoa está me questionando, está me perguntando, e se fizesse, eu sempre, Renilda, todos os ambientes que eu trabalhei, até fora da educação, sempre foi minha postura. Quando eu era contabilista no escritório, eu reunia com as pessoas do escritório para a gente conversar o que era melhor os procedimentos de contabilidade. Quais os instrumentos de contabilidade. Naquela época ainda, a gente fazia a conta na maquininha daquela de manivela. Né? E a gente fazia de tudo para melhorar o sistema da contabilidade, para dar menos trabalho, porque o que dava de ler em funcionário de contabilidade era uma grandeza. Né? E quando eu trabalhava também, eu tive confecção de roupa, sabe? Eu tinha minhas costureiras, eu tinha o pessoal que trabalhava comigo, eu sempre fui muito aberta de sentar e conversar. Né? E de muitas vezes também reconhecer, não, você tem razão. E eu não tenho medo nenhum de mudar de opinião. Não tenho Sabe o medo que de mudar de acontece, Aurineire? A gente precisa considerar algumas coisas. Por exemplo, a questão da personalidade, da criação da pessoa, da cultura da pessoa. E eu vou falar por mim. Eu fui uma criança, né, educada de uma forma assim mais repressora, né? O meu pai e minha mãe falavam, a gente obedecia. E depois me casei, a coisa não foi tão diferente disso assim, não. E aí você começa a aprender, porque eu era uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Quando eu comecei a trabalhar, nas reuniões pedagógicas, se eu precisasse me posicionar, menina, minha mão gelava, o coração acelerava, meu rosto saia fumaça de tão quente, né? Eu ficava descontrolada. E aí, de repente, eu me vejo lá falando para 4.000 pessoas. Olha, eu fui trabalhando, porque eu percebia que aquilo era uma limitação minha e que eu precisava melhorar. Então, aos poucos, eu fui investindo em mim, fazendo cursos. Estou perfeita, ainda de jeito nenhum, tem coisa demais para eu melhorar ainda. Né? Você acha que para eu vir fazer essa live com você aqui eu não fiquei nervosa? Lógico que eu fiquei nervosa, estou nervosa ainda. Eu fico né? nervosa toda vez. Hã? Eu fico nervosa todas as vezes. Então assim, então existe a pessoa, né, como eu falar, às vezes a forma como ela foi criada, ela não tem essa coragem, né, às vezes a própria personalidade dela é daquela pessoa que, assim, realmente não quer mudar as coisas, deixa como tal, não acredita na possibilidade de mudança. Então existem essas diversidades, né, entre os seres humanos. Agora, o que a gente conclama é que as pessoas da educação sejam pessoas de vozes, né, que sejam pessoas que deem o grito reivindicando, que deem o grito sugerindo, que deem o grito propondo, porque a educação é a nossa vida, né? E nós fazemos educação, vivemos educação 24 horas. Então, nós não podemos apenas passar pela educação, nós temos que fazer educação. E precisamos, né, de ter coragem. Lembro da minha amiga Valéria, né? Ela falava, né? Tudo que a vida quer da gente é a coragem, né, Valéria? Valéria Freitas, grande companheira nossa de trabalho, amiga, de departamento, é outra estudiosa, pesquisadora, é pessoa excelente. Não posso nem falar, sabe por quê? Eu falo de uma, lembro da outra, e aí não posso. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, né? Profissionalmente falando e como seres humanos também. Então, eu falo que a coisa boa da secretaria que ficou para mim foram as amizades, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu trabalhei, isso foi fantástico, uma coisa que eu não esqueço, né? E aí, sim, acho que a gente já está até chegando no ponto, sei que você vai me perguntar o porquê do direito, eu já vou emendar uma coisa com a outra. Quando eu deixei a secretaria, eu saí muito decepcionada, porque, assim, eu não consegui
desenvolver os projetos que eu sonhava, que eu acreditava, né? As coisas que precisavam ser feitas para a nossa classe, porque meu espírito é de classe. A gente não conseguiu, e eu saí de lá muito frustrada. E por um lado também que eu vi que era um ambiente de muita vaidade, de muita competição, sabe? Não era o ambiente que eu gostava. Isso, sinceramente, né, embora tenha, assim, grandes amigos daquela época, e que hoje ainda tem algumas pessoas que ainda estão lá, mas, assim, não é o clima que eu sonhava e desejava, né? Não era. E também o resultado do trabalho não foi o que eu sonhei e desejei. Isso me deixou muito frustrada. E quando eu saí, eu falei, tipo assim, me senti mal. Tipo, lá não fiz nada do que eu queria, precisava ter feito, fiz muito pouco. Eu não quero saber de educação, não, que isso aí não vai mudar mais, não. Isso não muda. Isso não muda. Entra o governo, sai o governo, a coisa não muda. Foi assim que eu pensei. Porque é possível mudar algumas coisas, sim. Talvez não tudo de uma vez só, mas muita coisa pode ser mudada, né? E aí, eu falei, quero mexer com isso mais, não. E eu vou aposentar e vou para outra área, eu vou para o direito, porque o direito era uma coisa também que mexia comigo, mexia muito, né? E eu falei, não, sabe que eu estava com o pezinho no doutorado, muito tendenciosa a fazer o doutorado. Eu comecei até a fazer uma disciplina como aluno especial lá em São Carlos, ia com a Marisa Borges, acordando 4 horas da manhã, depois pensei, para quê? Não, vou mexer com isso não, em vez de ficar lá 4, 5 anos fazendo doutorado, eu vou fazer outra faculdade, eu vou começar de novo. Eu vou aposentar na educação e vou fazer o direito, né? Mas vou te falar, a educação não larga da gente, sabe por quê? Sonho foi isso, né? Fazer o direito. Foi. Na época, mas, o meu primeiro projeto de vida era esse. Mas é muito bom, um curso fantástico, eu amei e ainda quero atuar. E para você ver que a educação não sai da gente, porque por mais que você fale, não quero mais, sabe qual foi o meu TCC? A responsabilidade civil no âmbito escolar. Ou seja, casando o direito com a educação. Você vai dar aula no curso de direito, Renilda. Oi? Você vai dar aula no curso de direito. Não sei, sabe, Aurineire? Eu quero aposentar primeiro. Eu estou querendo exercitar minha profissão nova, sabe? Que coisa boa. Renildo, nós estamos com quantos minutos? 1h15 de live. Foi bom demais, né? Passa rápido, né? É bom, é uma oportunidade de relembrar, né, outras épocas boas, épocas que talvez não foram tão boas, mas de pelo menos matar a saudade dos colegas, das colegas. Eu aqui vendo muitas pessoas participando, algumas, né, pessoas grandes amigas, que tem tempão que a gente não fala, não lembra, né? Eu fiquei muito feliz, sabe? Tem uma amiga nossa em especial, quero até mandar um beijo, uma oração para a Joana Fossati, que está internada já há quase 30 dias, né? Não sei se você lembra, você trabalhou com ela no Adolfo, né? Mas porque logo depois do PENAI que ela aposentou, né? Porque ela tinha perdido, parece que 60% da visão, e aposentou e está internada, né? Não está bem de saúde. E a gente está pedindo até uma oração para ela. A grande professora, aquela pessoa que você fala assim, ela é tímida, chegava no PENAC, no proletramento, muito estudiosa, muito dedicada, caprichosa. E aí, quando começava o curso, as professoras falavam assim, não, mas ela é muito tímida. Fica na turma que você vai entender. Passava 2 encontros, as professoras estavam apaixonadas pela Joaninha. Não trocariam de turma por nada. Coração então, bom demais também. Nossa, pessoa fantástica, né? Está passando por essa fase difícil. Então é isso aí, Renilda. Agora nós vamos entrar num período aí de campanha. Eu sou pré-candidata, né? E eu acho assim, a nossa condição de professora é professorar ou professar, né? De esperançar melhor as condições para a nossa classe. A gente não pode desistir nunca. Né? Essa palavra não existe no vocabulário do professor, desistir. Então, a gente sempre tem que estar atento a toda modificação social, toda construção educacional, porque o país se constrói mesmo com as pessoas, né? Não adianta. A população, você vê, a própria de homens e livros. Parou uma economia, quebra também as fábricas, quebram as indústrias, quebram o país inteiro. Então, é o povo.
é o povo, é a nação, são os trabalhadores. E como trabalhadora educacional, eu torço muito para a gente conseguir muitos avanços, se Deus quiser. Eu quero só finalizar, Aurinere, em relação a essa questão política, né? Eu já tive a oportunidade de participar de campanhas políticas, e o que eu mais vi, infelizmente, a triste realidade é que ainda falta uma consciência política muito grande em relação à classe de profissionais da educação, né? Há, por parte de alguns até, principalmente às vezes do ensino superior, professores universitários, um certo preconceito, né, em relação a professores que participam do pleito eleitoral, e há uma falta, vamos dizer assim, de entendimento sobre a importância de se ter um profissional da educação na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e o município, que eu me lembre, nunca conseguiu eleger ninguém, e não foi por falta de candidatos. Nós já tivemos e temos e teremos muitos candidatos da área da educação. Eu entendo o seguinte, quem entende de educação somos nós. Então, se nós precisamos de ter alguém que nos defenda, que defenda os nossos direitos, que lute por eles, tem que ser um professor. A escolha, cada um escolhe o seu, porque são várias candidatas e candidatos. O que não pode, o que eu acho inadmissível, professor, é entender que qualquer profissional de outra área entenda mais de educação do que nós. Como é que a pessoa vai analisar um plano de carreira, por exemplo, que vai passar pela Câmara, se ele nunca teve os pés dentro de uma sala de aula? Aí o pessoal está falando assim, nós tivemos a Marilda da rede particular, da rede estadual, perdão, o Arquimedes, que eu saiba, não trabalhou na educação básica, foi no ensino médio, na contabilidade. Professor de educação básica nós nunca tivemos, que eu saiba. Se eu estiver enganada, me perdoe. Mas eu acho que é hora da educação ter um entendimento maior, ter um entendimento político maior. Nós não podemos nos equiparar a outras pessoas, no sentido de pensar que política é tirar vantagem pessoal, eu vou votar em quem faz isso para mim, quem arruma um emprego para mim. Isso não é trabalho de político. Vamos mudar essa realidade. Então, se nós somos profissionais que trabalhamos a conscientização, a formação de pessoas, nós temos que ser também, concorda? E não adianta somente sonhar e discursar. Tem que agir, tem que atuar. Então, eu quero pedir a todos, eu não estou fazendo campanha para nenhum candidato aqui, mas eu estou pedindo, vamos ter uma consciência de classe, vamos eleger pessoas do nosso segmento para nos defender nos momentos que nós precisarmos. Porque a caminhada é dura, né? Nós estamos vendo aí esse plano de carreira, essas 18 aulas, tantas coisas mais, né? São várias coisas que podem ser repensadas, construídas com várias mãos, né? Quando muitas vezes se constrói o plano de carreira, fica muito dentro dos escritórios, dentro dos gabinetes, até mesmo o próprio sindicato. E aí, muitas vezes, você faz uma assembleia e chama os professores e vão meia dúzia de professores. As pessoas têm que se interessar, porque isso mexe na sua vida, na vida da sua família, né? Não é simplesmente, eu não vou lá porque ninguém vai me ouvir mesmo, então deixa quieto. Não é, isso vai impactar na sua vida pessoal, de qualquer maneira. Né? E na nossa vida profissional. Eu nunca fui, Renilda, eu nunca fui filiada a nenhum partido, até no momento. Né? Sempre eu fiz a minha política dentro da escola, sempre eu fiz a minha política com meus vizinhos, eu sou presidente do bairro aqui, a coisa que me deu um prazer tremendo voltar a ser presidente de bairro, com os projetos com o pessoal da terceira idade, né? Pedi asfalto para a rua, né? Então foi uma coisa assim, muito prazerosa, e me deu uma visão diferente também de gestão, né? De gestão da população, de gestão do bairro. O bairro também tem muita força, né? Como os professores. E iniciei o Educação com esse projeto. Vamos pensar na cidade educadora, né? Cidade educadora. Cidade educadora, em que todos os espaços ensinam, educam, e as pessoas também, né? Também, e um com o outro, né? E, assim, é uma construção coletiva. Sonhando, nós temos que pôr em prática, é o que você disse, né? Então, foi um prazer falar com você hoje, Renilda, e vamos, depois dessa pandemia
tomar um café ou tomar um chopp, né? Vamos, o prazer foi meu. Prazer foi meu. Encontrar com alguns colegas aí. Te desejo boa sorte nessa nova empreitada e que desejo assim, grandes mudanças feitas a várias mãos na educação. Viu? Muito sucesso para você, na sua carreira, e no seu pleito, e para todos os nossos colegas aí da educação, né, que também sejam contemplados com ações e decisões que farão a diferença na nossa vida pessoal e profissional. Muito obrigada, viu? Obrigada também a quem acompanhou o UPA Educação na noite de hoje, né? Foi um prazer imenso ter uma pessoa tão bacana, com um papo tão gostoso, né? A hora passou, nós passamos até do limite de horas, né? Já estou quase com 1h30 de live, e daria para ficar aqui conversando até amanhã. Mas foi muito bom. E obrigado, Renilda, obrigada a quem assistiu, e até a próxima semana, na sexta-feira, com a nova live do UPA Educação. Boa noite. Boa noite.